Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. E vamos ler no capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, verso 33. Mateus 13, 33. Então tá bom. Todos acharam? Então a gente vai ler. É um texto bastante curto, que diz assim, Mateus 13, verso 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Queria que só as mulheres lessem esse único versículo. Vamos lá? Só as vozes femininas, vamos lá? Não, vocês estão desorganizadas. Não, vocês estão desorganizadas. Vamos de novo. Só as vozes femininas, aquilo que vocês sabem fazer bem feito, isso. Vocês vão fazer lendo, olha, tem um texto de apoio aqui para vocês lerem. Vamos fazer com aquela qualidade que só mulher sabe fazer. Vamos lá? 1, 2, 3. Espere até vocês verem como os homens fazem isso. Quer ver? Olha só. Olha só. 1, 2, 3. Que acharam? Eu vou dar uma chance de vocês se redimirem nessa leitura. Eu vou pedir um público específico agora que leia esse versículo. Só gente bonita pode ler. Só gente bonita. Por favor, só os bonitos. Vamos lá. 1, 2, 3. Cadê os feios? Sumiram? Veio uma massa sonora bonita aqui. Que maravilha, só tem gente bonita aqui, né? Que bênção de Deus, que bênção. Meus amados, lemos o texto da palavra de Deus, Mateus 13, e eu apenas vou repeti-lo aqui para você fixar na sua mente, e queria fazer uma breve oração. Diz a palavra: e contou-lhes outra parábola. O reino de Deus é como o fermento que a mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Fecha os teus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez pedimos a ajuda inestimável do teu Espírito Santo. Revela-nos, Pai, aos nossos corações e mentes, que o Senhor encontre em nós corações abertos, prostrados, para ouvir do Senhor aquela palavra que só o Senhor pode nos trazer. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que as outras vozes deste mundo se calem e a tua voz soe, e em ela soando, nós nos apropriemos do poder nela revelado, para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer a carne, ser um agente da tua graça e do reino de Deus nesse mundo. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Nós lemos nessa noite apenas um verso do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, em que apresenta Jesus ao mundo judaico. Os termos utilizados por esse evangelista são termos que remetem sempre ao Antigo Testamento. Jesus é lembrado a todo momento como aquele que os profetas do Antigo Testamento disseram que viria. É o Messias de Israel. E quando ele viesse, coisas muito especiais aconteceriam. E à medida que Jesus ia cumprindo o seu ministério, à medida que ele ia salvando pessoas, libertando pessoas, curando pessoas, ele ia ensinando aquela que era a mensagem central de Jesus. Qual era a mensagem central? O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vocês. O reino de vocês está próximo à mão. O ser humano agora tem a possibilidade de ser reconciliado com Deus. E sendo reconciliado com Deus, viver tudo aquilo que é o plano e o projeto de Deus para o ser humano. E que foi de alguma forma tolhido na queda lá no Éden. Ou seja, o resgate do ser humano passa por ele agora acolher o reino de Deus dentro de si. E acolhendo o reino de Deus, ele passa a viver novas realidades espirituais. E Jesus fala a eles, olha, o reino de Deus é como um fermento que uma mulher tomou, e ela toma o fermento e ela mistura o fermento com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa fica fermentada. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de símbolos. Aliás, a Bíblia, ela é rica em símbolos. Por exemplo, há símbolos que nós evangélicos estamos tão acostumados com eles, que a gente costuma nem pensar mais a respeito disso. Quer ver um símbolo que a gente está acostumado? Serpente na Bíblia. O que quer dizer serpente na Bíblia? A maioria de nós já liga ou associa a figura da serpente ao maligno. Porque lá no Éden, foi a serpente que tentou, ludibriou o primeiro casal. A gente olha para a serpente hoje com certo asco. A gente lembra que Deus determinou uma palavra de maldição sobre a serpente, dizendo que a partir daquele momento, ela ia ter restrições no mundo animal. Mas a Bíblia só fala de serpente como uma coisa ruim? Não. A Bíblia vai usar o símbolo da serpente, por exemplo, quando Deus manda Moisés instituir uma serpente de bronze no deserto, porque os israelitas estavam sendo atacados por víboras, e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, que estava colocado no alto de uma haste, seria curado. Portanto, serpente na Bíblia pode ser uma coisa ruim, mas também pode ser uma coisa boa. Mas tem outros símbolos na Bíblia muito interessantes. O leão, por exemplo. Leão na Bíblia é uma coisa boa? Vocês já estão com medo de falar agora, né? Mas irmão, tenha fé. Leão é coisa boa na Bíblia. Afinal, Jesus foi chamado o leão da tribo de... Jesus foi associado ao símbolo de uma das 12 tribos de Israel, como um leão, o leão da tribo de Judá, porque o leão era o símbolo dessa tribo. E é tão bom quando a gente evoca o poder, a nobreza desse leão da tribo de Judá. Mas leão na Bíblia é sempre uma coisa boa? Pedro, apóstolo, vai dizer assim, olha, cuidado, vigiem, porque Satanás anda ao derredor, rugindo como um... Cuidado com isso. Então, leão na Bíblia só é coisa boa? Pode ser algumas coisas que a gente não gosta muito nem de citar a respeito disso. E assim a Bíblia vai falando de símbolos como o leão, como a serpente. E no texto que nós lemos aqui, Jesus se utiliza de mais um símbolo. Ele usa do símbolo do fermento, ou mais especificamente, de um processo de fermentação.
E é curioso que Jesus vai falar do fermento, e ele associa a imagem de Deus a uma imagem feminina. É um dos poucos lugares na Bíblia que Deus não é associado à imagem masculina. A gente está acostumado sempre a isso. Mas Jesus vai falar assim: o reino de Deus é como uma, que vocês leram? Não, vocês precisam ler mais a Bíblia de novo. Vamos ver se a gente... O que a gente leu aqui? O reino de Deus é como uma mulher. E o que faz a mulher? Ela pega o fermento e ela mistura numa massa, e toda a massa fica fermentada. Deus é associado a uma figura feminina. Como Jesus, por exemplo, em Mateus, vai dizer a respeito de um lamento sobre Jerusalém, que ele diz assim: Jerusalém, terra que mata os profetas, eu gostaria muito de acolher os teus filhos, como uma galinha acolhe os seus pintinhos e protege debaixo das suas asas. Olha que curioso, Deus sendo associado a uma imagem feminina. E eu estou me lembrando que um dos livros lançados aqui no Brasil há alguns anos, o livro A Cabana, causou uma perturbação entre os evangélicos, porque a Trindade, ela foi mostrada no livro de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se vocês lembram? Deus era quem? Uma mulher forte, uma negra, assim, vigorosa, bonachona, uma coisa linda aquilo ali, né? Jesus, o Espírito Santo, qual era a figura que tinha? Não, vocês não leram o livro, não. Vocês não leram o livro. É isso aí mesmo, né? Jesus usava calça jeans. Então era uma imagem meio perturbadora, que a gente está acostumado com símbolos religiosos, e alguém falou assim, faltou referência a William Jung, ou reverência. Na verdade, a gente tem uma ideia machista na nossa mente, que Deus é homem, como se Deus fosse limitado a um gênero. Deus está acima dos gêneros. Deus criou o homem e a mulher, e criou no conjunto da sua obra. Deus se faz pleno no homem e na mulher. É por isso que a gente gosta das mulheres, não é verdade? Essas mulheres são animadas, a gente fala que gosta delas, e elas nem vibram, Rogério, né? Precisa orar mais essas mulheres, precisa orar, né? E eu espero que as mulheres gostem dos homens, né? Pois é, porque Deus fez a gente para se completar mesmo, é assim que acontece. E Jesus fala que o reino de Deus, ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus, é o reinado de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Jesus diz que o reino de Deus, ele é como uma mulher que pega um fermento, e ao pegar um fermento, ela mistura com a farinha, e essa mistura, ela se propaga por toda a massa. De que Jesus está falando com esse simbolismo? O que é que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos e a nós hoje aqui, dizendo que o reino de Deus é como o fermento? Interessante que o fermento, ele pode ser também símbolo de coisas boas e ruins. Jesus vai dizer que o fermento nesse trecho, ele é uma coisa boa. Que o reino de Deus, ele vai se espalhando pela vida, ele vai entrando nas dimensões da vida, ele vai transformando lugares, ele vai transformando comunidades, ele vai transformando lugares inteiros, sem que tenha assim uma percepção meio visível, física. Ele vai se espalhando como fermento. Só que a Bíblia fala sempre de fermento como uma coisa boa. Ih, pastor, não estou lembrando mais, deixa eu lembrar você. Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos... E os evangelistas vão explicar o que é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Os evangelhos vão explicar depois. Então, os símbolos na Bíblia, ele pode ser uma coisa boa, mas também pode representar uma coisa não muito boa. Vai depender dos contextos que a gente lê. E eu estou falando isso e estou me lembrando aqui, eu acho que é um tempo muito oportuno.
Porque a gente está vivendo, por exemplo, nas redes sociais, quase que uma paranoia evangélica de uma girafa. Vocês viram essa girafa? Eu fui entender esse negócio mais recentemente agora, para ver o que estava acontecendo. E já vi gente escrevendo assim, essa girafa é do capeta. Por quê? Porque você tem que responder uma pergunta, e a pergunta, se você errar, você muda a sua foto e põe a da girafa. E tem um problema que é 3 da manhã. E 3 da manhã nos centros malignos é um horário especial de abertura de porta. E se você faz isso, você dá, como é aquele nomezinho? Legalidade para que a girafa e o demônio entrem na sua vida. Eu fiquei pensando assim, peraí, eu acho que essa gente está lendo a Bíblia ou está lendo outra coisa? Não é possível. Porque a Bíblia vai dizer, quem está debaixo da proteção do Altíssimo, não lhe chegará mal algum. Você crê nisso? Você crê na Bíblia? A menos que você não crê. Se você andar com Deus, o sangue de Jesus vai te proteger. Então, a menos que você não esteja andando com Deus, aí você tem que se preocupar com tudo. Não é só com a girafa não, é com mosquito, é com qualquer outra coisa. Mas se você andar com Deus, não há por que você ficar preocupado com essas coisas. Por causa dos símbolos. Aí eu fiquei pensando assim, o diabo agora perdeu essa, porque a girafinha agora vai substituir ele, né? Percebe como evangélicos, às vezes a gente entra em umas coisas e deixa de atentar o que a Bíblia está ensinando. Aí você vai falar assim, pastor, então tem nenhum problema a girafinha do Facebook? Deixa eu dizer uma coisa para mim o problema é outro lá. O problema é que você pode estar fazendo uma coisa muito melhor. Vai ler um livro bom. Leia a Bíblia. Lava a louça. O homem tira o lixo da casa. É isso aí. Se você fizer isso, a girafinha não vai ter problema nenhum com você e você não vai ter com ela, né? Você está protegido debaixo da mão de Deus, andando com Deus, à sombra do Altíssimo, vai estar resolvido o problema. Amém, gente? Deixa a girafinha para lá. O que eu quero dizer a vocês é que Jesus era um mestre tão especial, que ele ia ensinar sobre o reino de Deus. E ele falava coisas do cotidiano. E ele falou, o reino de Deus, preste atenção, é como uma mulher pegando fermento e jogando numa massa, e a massa vai sendo levedada, e ela fica por completo fermentada. Que é que Jesus estava querendo ensinar? Jesus estava querendo ensinar que há muita similaridade num processo de fermentação de uma massa, e como o reino de Deus influencia a vida dos filhos de Deus. E o primeiro ensinamento que nós temos aqui, é que o reino de Deus está para a nossa vida, assim como o fermento está para a massa. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, o reino de Deus está para a minha vida, assim como o fermento está para uma massa. Veja que interessante, o fermento olha a característica dele, ele é invisível. Quando você mistura o fermento numa massa, ele não aparece mais. Ele é invisível, mas os efeitos do fermento são visíveis. O fermento vai desaparecer no meio da massa, mas o efeito dele vai aparecer depois. Assim também há essa vida no reino de Jesus, no reino de Deus, que ele está explicando. Jesus disse assim, o reino de Deus não é algo visível. Quando vocês ouvirem falar que ele está aqui, que ele está acolá, que a mão de Deus está aqui, que não sei o que está aqui, cuidado com isso, porque o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é algo que nasce de dentro do ser humano, e é um rio que jorra para fora, e quando isso acontece, todas as áreas da vida são afetadas por esse rio. Amém, gente? O reino de Deus é algo que você não vê com os olhos naturais, mas você percebe os efeitos dele. Quando alguém que vive o reino de Deus, ou quando uma comunidade de fé que vive o reino de Deus chega num lugar,
É possível que as pessoas não vejam fisicamente, mas as ações de justiça, de paz e de alegria no Espírito, elas vão começar a aparecer por todo lugar. Porque onde a igreja de Jesus aparece, gente é salva, gente é curada, gente é liberta de espíritos malignos, gente é assistida nas suas necessidades, gente é encorajada. Então, onde o reino de Deus chega, os efeitos dele são visíveis. Você está entendendo o que está sendo pregado aqui? Diga assim: Senhor Jesus, que esse reino flua de dentro de mim, que eu nasça para ele, e ele nasça dentro de mim. Essa é a primeira característica do fermento. Ele não é visível, mas os seus efeitos são. Mas olha que interessante o que Jesus fala na comparação, porque o fermento tem outra característica. Tem gente que gosta de fazer bolo aqui, as irmãs? Que beleza. Já vai, depois do culto, a gente escolhe alguns lugares aqui. Olha a característica do fermento que você faz bolo na sua casa. Você pega o fermento, joga na massa, a hora que ele está misturado, o fermento altera o sabor da massa? Não. Ele está todo entranhado na massa, mas ele não altera o gosto da massa. Porque massa tem gosto de massa. Você colocar no fermento ou não, ela vai ter o mesmo gosto. Mas olha que curioso que Jesus está ensinando aqui. Que o reino de Deus é da mesma forma. Eu cresci num ambiente evangélico que foi me ensinado assim. Cuidado, olhinho, o que vê. Conhece a música? Cuidado, pezinho, onde anda. Por que o cuidado? O Salvador do céu está olhando para... Eu já ficava com medo. Cuidado, pezinho onde pisa, olhinho onde vê. A minha ideia de Deus era um velho, chato, bravo, que estava olhando para mim para ver se o pezinho saía do lugar e me dar uma bordoada a hora que o pezinho saísse. E muitos de nós crescemos com essa ideia. E o que a gente fazia? A gente se separava de tudo. Se o mundo usa calça jeans, você usa calça de tergal. Não sei se você pegou essa época. Se você se livrou disso, Deus te abençoe. O mundo vestia camiseta, a gente vestia camisa até aqui, porque podia ter uma, sei lá, uma sensualidade, sei lá o que viam nisso, mas via uma girafa ali, provavelmente, né? E a gente entendia que ser cristão era ser um extraterrestre. Era a gente se separar tanto, mas tanto, que a gente separava culturalmente, a gente separava de tudo, para tentar se santificar. Mas o que Jesus está dizendo aqui, é que o fermento ele não fica separado. O fermento ele é misturado à massa. E quando ele é misturado à massa, ele vai influenciando a massa, mas sem precisar alterar o sabor dela. Olha que interessante. Isso quer dizer que nós como cristãos, a gente vai entrar para dentro da sociedade como profissionais, vai ter os professores nas escolas ensinando, vai ter os profissionais criativos nas artes, vai ter os evangelistas evangelizando, vai ter gente com todos os dons em todos os lugares, e a gente não vai precisar ser um ET, o que a gente vai precisar é fazer a glória de Deus refletir na nossa vida, aonde a gente estiver. Então aquele que está na universidade, o brilho da luz de Deus vai ter que aparecer nele. Aquele que está fazendo o trabalho, ele vai fazer o melhor trabalho. E a glória de Deus vai refletir nele. O que acontece é que muitos de nós deixamos de ser gente. Muitos de nós tivemos medo até de descansar. Alguns de nós ficou com medo até de ter lazer, porque a gente fala assim, eu devo estar pecando. Porque a gente acha que o reino de Deus acontece só aqui dentro da igreja. E tudo que é fora da igreja não é mais reino de Deus. Só que vem Jesus e fala, não. O reino de Deus tem que abranger todas as áreas da sua vida. Tem que abranger o trabalho profissional, a carreira profissional, a vida de oração, a leitura da Bíblia. Mas tem uma hora de descanso também. E tudo isso é para a glória de Deus.
Diz Paulo: seja comer, seja beber, tudo seja feito para glória de Deus. Amém, gente? Isso é o reino de Deus. Agora veja a terceira característica do fermento que você usa para fazer o bolo na sua casa. Eu ia falar só mulher, mas tem homem que é boleiro, não é isso? Tem homem que tem uma mão boa assim, olha. O Ivan, é isso? Não. O Josué é bom de comida. E tem outros irmãos aqui que você pode ir lá. Eu não posso convidar, que é ele que tem que convidar, né? Mas tem gente boa disso. Jesus fala assim: olha o fermento, como ele atua. Primeiro, ele é invisível, mas os efeitos são visíveis. Segundo, ele afeta a massa sem alterar o sabor da massa. E olha a terceira característica: o fermento, ele afeta a massa como um todo. Quem está usando o fermento para fazer um bolo, você percebe que ou ele afeta a massa inteira, ou ele não afeta. Quando ele afeta a massa inteira, você tem um bolo volumoso, com uma textura bonita, com uma aparência bonita, e você acertou. Mas é sempre que acontece isso? Tem hora que você coloca o danado do fermento lá, e o que acontece com ele? Você faz aquilo que os nordestinos chamam de bolo, como que é mesmo? Bolo solado. Já viu essa expressão? Parece uma sola de sapato quando você vai comer ele. Porque o fermento não levedou. O fermento não distribuiu na massa. E quando você vai morder, parece estar mordendo uma sola de sapato. Jesus está dizendo aqui, ou nos ensinando, que o reino de Deus, quando ele entra na nossa vida, ou nós entramos no reino de Deus, essa massa, esse poder espiritual, que o Espírito Santo nos dota, ele vai entrando para todas as áreas da nossa vida. Não tem uma só área que fica de fora. E ele vai fazendo isso uniformemente. E quando vai fazendo isso uniformemente, a vontade de Deus vai se estabelecendo na nossa vida. Vai acontecendo o que a Bíblia fala assim, e que Paulo falou: não mais vivo eu, mas... Pois é, o fermento espalhou, entrou para todas as áreas da sua vida. Tudo agora é feito para a glória de Deus. A sua carreira, o seu dinheiro, os seus dons, a sua sabedoria, o seu serviço cristão, tudo é para a glória de Deus, porque o fermento agora espalhou pela massa. Diga assim comigo: Senhor, faz isso na minha vida. Que o teu Espírito Santo espalhe por todas as áreas da minha vida. E tudo, absolutamente tudo, eu faça para a glória de Deus. Amém, gente? Essa é a primeira característica. Jesus compara o reino de Deus ao processo de fermentação. Mas ele não para por aí. E a gente aprende com essa lição de Jesus uma coisa típica do comportamento humano. A gente vai aprender com ele que tanto o vício como a virtude, eles são semeados na nossa alma. Deixa eu repetir isso para você. A sua alma, ela é depositário de duas coisas. Pode ser vícios e pode ser virtudes. Aquilo que você for estimulando em você, aquilo que você for alimentando em você, vai alimentando na sua alma. É tão interessante esse processo, que Jesus vai dizer: olha, o fermento é uma coisa boa que representa o reino de Deus, mas também pode ser uma coisa ruim, e representar a hipocrisia dos fariseus. Vai depender como você vai lidar com isso. E aí a gente tem que olhar para nós mesmos e fazer uma pergunta assim: que tipo de fermento está entrando dentro do meu coração? Que tipo de fermento que está entrando lá na minha alma? Porque tudo que envolve esse processo, tudo que transforma o ser humano, é longo. Uma das características mais difíceis de nós, no nosso trato com Deus, é que a gente acha que Deus vai nos transformar de uma hora para outra em 15 segundos. A maioria das nossas ações, orações, a maioria das nossas petições a Deus, ela tem a ver com uma ideia de um Deus que é fast food. Você pede,
Imediatamente, alguns minutos depois, no máximo um dia depois, ele tem que responder. Mas isso é uma coisa antinatural, porque Deus nos fez, toda a nossa vida ela é baseada em processos. Você quer ver uma coisa? Olha como isso é verdade. Você engorda do dia para a noite? Da noite para o dia? O peso que você está a mais foi de ontem à noite para hoje? Que aconteceu? Aconteceu como isso? Ah, pastor, desde 1969. Que eu estou lá, umas coisas boas de comer, pastor. E eu fui indo, passou um pouquinho da conta. A gente leva semanas, a gente leva meses num processo de engorda. Aí a gente resolve fazer uma dieta, a gente quer resolver isso em quanto tempo? 3 dias. Levou 3 anos engordando, a gente quer emagrecer em 3 dias. Aí a gente começa na segunda-feira, chega na sexta-feira, sobe em cima da balança, não mudou nada, a gente fala, ixi, vou comer de novo, fiquei sem comer, não mudou nada. Porque a gente acha que os processos são assim. Mas a vida nossa, ela tem uma lógica, uma coisa de Deus, que são os processos. É muito interessante também o nosso processo de envelhecimento. Você envelhece de um dia para a noite ou não? Leva anos. Alguns de nós aqui estão em fases diferentes. Por exemplo, vocês que convivem comigo e eu convivo com vocês, é difícil a gente notar muita diferença. Vocês olharem para mim e falam assim, Manu, eu acho que está envelhecendo. Engordando, eu acho que vocês notaram, né? Por quê? Porque a gente não percebe muito, porque a gente está perto. Agora, se você conversa com uma pessoa que você viu há 5 anos atrás, ela olha para você, ela percebe diferença ou não percebe? Ela fala, já está grisalho, hein? Ih, já mudou ali, hein? Por quê? Porque são processos que quem está fora consegue ver. Quem está dentro não consegue ver. E todas essas coisas, esses processos que estamos falando aqui, é disso que Jesus está falando, quando ele está falando do fermento. Que o reino de Deus, ele vai gerando efeito em nós, como um processo. Ninguém fica maravilhosamente santificado em uma semana. Deus vai trabalhando em nós dia a dia. Sofrimento após sofrimento, alegria após alegria, experiências após experiência, e Ele vai fazendo isso dia a dia, e Ele vai olhando para Jesus e falando assim, não está parecido ainda, então eu vou fazer alguma coisa para tornar Ele mais parecido, e passa um mês, uma semana, daqui a pouco você está um pouquinho melhor, a sua fé está um pouquinho mais forte, e você vai falando assim, obrigado Senhor, mas talvez quem está perto de você não vai notar muito. Por quê? Porque está vendo você todo dia, mas quem está de fora e viu você uma época atrás que você estava carrancudo, você estava chato, você estava resmungão, mas Deus começou a trabalhar em você, aí você encontrou uma pessoa 5 anos depois, ela olhou para você assim, o que aconteceu com você, Everaldo? Não, Everaldo não, eu falei um nome aqui, pode ser José, Maria, o que aconteceu com você? Por que as coisas, você mudou, você não agia assim. Sabe o que está acontecendo? O reino de Deus está espalhando na vida dele. Deus está santificando a pessoa. Os hábitos vão mudando. O jeito de ser vai mudando, porque a massa está sendo fermentada pelo reino de Deus. Amém, gente? Diga assim comigo, Senhor, me ensina essa palavra hoje. Que na minha alma pode ser depositados vícios ou virtudes. Me ajuda nisso, Pai. Sabe de uma coisa? Ninguém vira uma pessoa ruim do dia para a noite. Ninguém vira um estelionatário de um dia para outro. Essas coisas vão sendo acumuladas na vida. Ninguém vira uma pessoa insensível de um dia para a noite. Isso vai acontecendo em pequenas concessões morais. Ninguém vira mentiroso do dia para a noite. É uma mentira aqui, é uma outra lá, é outra lá, isso vai se acumulando. O que Jesus está ensinando é que isso acontece para o bem e acontece para o mal.
que a gente pode estar alimentando a alma da gente de coisas boas e de coisas más. Você quer ver onde nascem os nossos problemas? A Bíblia vai atacar diretamente lá. São nos nossos pensamentos. Tudo que nós somos de bom ou de ruim, elas nascem no seu pensamento. E o pensamento que vai sendo repetido, ele vai virar um hábito. Você vai começar a se comportar assim. E o hábito que é repetido, ele vai virar em você ou um vício ou uma virtude. Se for um hábito ruim, você vai ficar viciado em alguma coisa. Se for um hábito bom, você vai ficar virtuoso em alguma coisa. E é por isso que a Bíblia vai atacar no problema e vai falar assim: fujam da aparência do mal. Nem pense nisso. O mal está perto, fica longe dele. Tem possibilidade de você pecar e ser pego numa tentação, fica longe. Proteja a sua mente. A Bíblia vai chamar, por exemplo, esse processo de proteger a mente com o capacete da salvação. Diga para quem está perto de você assim: como é que está a sua mente? Está entrando de tudo aí? Ou está sendo protegida? Com o capacete da salvação. Diga com carinho assim: toma juízo. Que é por aí que entram as coisas ruins. Você sentiu um desconforto aí ou não? É por aí. Pastor, então quer dizer que a gente não se torna mal do dia para o outro? Não. Ninguém trai o outro de um dia para o outro. Primeiro tem um processo na mente. A mente vai gerando uma concessão moral, vira um hábito. E o hábito vira um vício. E um vício vai virar um problema de caráter. Ninguém se torna um mau caráter do dia para a noite. Isso é um processo que vai acontecendo dia após dia. São concessões. Primeiro você fala uma mentirinha. Depois você abre mão da santidade. Depois você vai abrindo mão de outras coisas. Quando vê, você já está dominado por tudo isso. E aí a Bíblia vai dizer para a gente que a gente precisa prestar atenção o que está entrando na nossa mente. Levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor, que a minha mente possa estar protegida, saturada de tudo que vem de Deus, que não haja espaço nenhum para coisas ruins, para coisas maléficas. Protege a minha mente, porque aí o meu coração e os meus hábitos vão estar santificados. E eles estando santificados, o meu caráter estará sendo santificado. Sabe o que essa palavra está dizendo para você hoje? Estanque os processos de fermentação do mal em você. Quando a coisa começar, para ele. Quando um pensamento mal tentar entrar, para ele aí. Não alimente ele. Em nome de Jesus você tem autoridade. Não deixe ele entrar na sua mente. Porque se ele entrar na sua mente, ele vai descer para o seu coração. E se ele descer para o seu coração, ele vai virar um hábito. E se ele virar um hábito, ele vai entrar no seu caráter. E aí você não vai ter espaços para a coisa de Deus. Porque ou a vontade de Deus ela é real na sua vida, ou você vai comandar a sua vida. E a Bíblia diz que a gente comandar a sua vida é um barco furado. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso, a fechar as portas, a estancar os processos de fermentação do mal em mim, em nome de Jesus. Mas não basta só isso, você tem que dar o passo adiante. Dar o passo adiante no reino de Deus, não basta você entender apenas como funciona o fermento e o reino de Deus. Não basta apenas você ter a compreensão de que o que entra pela sua mente pode se tornar um vício ou uma virtude. Você tem que ter uma compreensão também de abrir o seu coração e a sua mente para que o bom fermento do reino de Deus se alastre dentro de você. Você vê como é interessante esses processos que vão tomando a vida da gente, como a gente vai deixando coisas entrar na mente da gente e às vezes não permitindo que o Espírito Santo age.
Às vezes algumas pessoas me procuram e falam assim: pastor, o cristão pode fazer algumas coisas? Essa é uma pergunta muito recorrente. Normalmente quem está perguntando se pode ou não pode, é porque está querendo fazer. Perguntas de jovens: pode sexo antes do casamento? Quem está perguntando isso, que vocês acham que está com que intenção? De orar, não é isso? E a minha resposta é: se você está perguntando, não pode. Não pode. Porque o sexo foi feito para o casamento. E o casamento é um compromisso de vida. Se não há compromisso de vida, não pode haver sexo. Não pode. Mas isso é uma resposta para jovem, para criança, não para adulto. Você é adulto, você tem que ter o Espírito de Deus e entender que a Bíblia vai dizer assim: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me... Aí o reino de Deus entrou em você. Pastor, eu posso ir no cinema? Claro que pode. Mas é todo tipo de filme que convém você ver? Percebeu a diferença de adultos espirituais? Pastor, eu posso gostar de esportes? Claro que eu gosto do São Paulo, por exemplo. Pode. Pode gostar de time da segunda divisão? Pode. Não tem problema nenhum. Mas por que pode todas as coisas me convém? Não. Será que convém você abandonar a sua mulher, o cuidado com ela, o carinho, para ficar todos os domingos no estádio de futebol? Isso convém? Percebe? E eu não estou profetizando aqui, eu só estou pregando, entendeu? Só pregando. A gente vai olhar assim: pastor, eu posso almejar ser um empresário bem sucedido? Pode, claro que pode. Seja criativo, produza riqueza. Mas será que convém você entrar por esse caminho e se perder nos seus horários, e na fome de crescer, esquecer de você, dos seus filhos, da sua família, da sua saúde, todos os processos? Será que isso convém? Isso é coisa para adulto. A gente tem que responder isso. A Bíblia não vai falar para você que você não pode, fala: você pode. Agora analisa se convém. Porque você pode estar alimentando na sua alma vícios e não virtudes. E à medida que a gente vai ajuntando entulho dentro da nossa alma, ela vai ficando pesada. Ela vai ficando tão pesada que a gente vai precisar ouvir Jesus falar assim para a gente: vinde a mim os cansados e alma pesada, e eu vos aliviarei. Estão entendendo o que está sendo pregado aqui hoje, gente? Pastor, o que é permitir que o bom fermento do reino de Deus se alastre em mim? É eu frequentemente estar consultando o meu coração e falar assim: será que fermentou alguma coisa de mal lá dentro? Será que entrou um pensamento aqui que não tem nada a ver com o reino de Deus e ele está começando a fermentar aqui dentro? Será que entrou um trauma aqui que eu não consigo me livrar dele e ele está ganhando uma dimensão grande? Será que entrou aqui no meu coração alguma coisa que eu não perdoei? E como eu não perdoei, eu vou aumentando isso, isso começa a me sufocar de um jeito que eu não estou aguentando mais. A Bíblia diz: olha para o seu coração. Mas não é só você que tem que olhar. O Salmo 139 é belíssimo, que ele vai dizer assim: sonda-me, ó Deus. É um pedido para Deus olhar para o coração. E quando Deus olha no coração, o salmista já diz assim: vê se há em mim, o que mesmo, gente? Algum caminho mau. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo nos abraça e fala assim: olha, eu estava esperando você fazer isso. Eu estava esperando você pedir minha ajuda. Eu estava esperando para tirar esse peso da sua alma. Eu estava esperando porque você não pode carregar esse peso pela sua vida. Eu estava esperando você pedir pela minha ajuda, porque eu estou fazendo um processo em você. E esse processo vai levar a vida inteira.
Eu estava esperando, porque agora eu vou ocupar a sua mente, o seu coração, para não entrar aí nada que gere mal. Somente coisas que geram bênção e que esse fermento se espalhe para todos os aspectos da vida. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você hoje? Que é o menor sinal de que alguma coisa entrou no nosso pensamento e tem o potencial de gerar destruição. Você fala assim: em nome de Jesus, eu estanco esse processo de mal que está tentando entrar na minha mente. Que é o menor sinal que passar um pensamento de traição na sua mente. Não brinque com isso. Não meça a sua força. Expulse isso em nome de Jesus. Fuja da aparência do mal. Ao menor sinal que a sua fé começar a esfriar, e você começar a sentir de novo um certo desânimo, um certo incômodo, parece que as coisas não estão mais boas com Deus, pare esse processo. Pare imediatamente esse processo. Bloqueie isso. Peça ajuda do Espírito Santo. Consulte o seu coração e peça para Ele ver se não tem um caminho mau entrando aí. E se tiver um caminho mau, peça para Ele arrancar isso. E o Salmo 139 termina dizendo assim: me guia, Senhor, pelos caminhos eternos. É alguém que o fermento do reino de Deus tomou conta de toda a vida. Porque o reino de Deus é esse bom alastramento. É o bom fermento que vai tomando todo o nosso ser. Ele vai passando por todas as dimensões da vida. E aí acontece uma coisa que é a conversão genuína. Pastor, como é que eu sei que o reino de Deus se alastrou em mim, e esse bom fermento tomou conta da minha vida? É quando Deus passa a ser o centro da sua vida. Porque a Bíblia diz que quando isso acontece, todas as outras coisas, elas vão ganhando o seu devido lugar. Deixa eu dar uma dica para você. Quando Deus está no centro da nossa vida, tudo entra no seu devido lugar. A sua carreira profissional fica no lugar certo. A sua vida sentimental fica no lugar certo. Quando Deus está no lugar, até o esporte, o lazer, o descanso ficam no lugar certo, porque Deus está no centro. E quando Deus está no centro, todas as coisas tomam o seu lugar certo. Pastor, onde está escrito isso? Está simples. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que acontece com as outras coisas? Elas vão sendo acrescentadas no lugar certo. Amém, gente? Querem que isso aconteça na vida de vocês? Não querem ser engolidos pela carreira profissional de vocês? Coloca Deus no centro. Não querem ser engolido pelas decepções sentimentais e amorosas? Coloca Deus no centro. Não quer ser engolido pela sociedade consumista de hoje? Coloca Deus no centro. Porque se Deus estiver no centro, todas as coisas vão encontrar o seu devido lugar. Amém, gente? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Antes que eu ore, que tal você mesmo orar? Use esse espaço para falar com Deus. Sonda o seu coração e peça para Ele sondar. Diga para Ele, fala com Deus e diga assim: Senhor, que tipo de gente que eu estou me tornando? Que tipo de fermento está influenciando a minha vida? Será que eu estou me tornando alguém que está lidando com a hipocrisia? Será que eu estou me tornando alguém que está entrando para o cinismo? Eu não percebo mais as coisas e o mal em mim. Será que eu estou entrando por um caminho de reclamação constante da vida e não consigo lembrar que o Senhor é a minha alegria? O que está entrando para dentro da sua alma? Que hábitos você está cultivando?
que você está permitindo entrar na sua mente como pensamento? Será que você está dando vazão a revoltas, a medos, a inseguranças? Será que você está com medo de se relacionar em fé? Porque você está ferido com alguma coisa, ou ferida com alguma coisa? O que você está deixando entrar na sua mente? O Espírito de Deus está hoje diante de você, falando: me dá um espaço, deixa eu colocar as coisas no devido lugar, deixa eu colocar o Deus Todo-Poderoso no centro da sua vida, deixa eu dar direção, deixa eu tirar essas raízes de amargura, de culpa, deixa eu tirar esse medo do amanhã, para que eu possa colocar aí confiança, fé, disposição. Deixa eu colocar aquele poder que é o dínamo para levar você adiante, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Examina o seu coração, certifique-se de que algo mal não parou aí dentro. Deixa Deus fazer uma radiografia do seu coração e peça para Ele mostrar quais os pontos que estão escuros, que não estão muito limpos. Peça para Ele mesmo começar um processo de transformação e limpeza em você. E Deus vai usar cada dia para fazer você alguém melhor para a glória de Deus. Vai fazer você vencer os seus medos, vai fazer você vencer os seus pecados, vencer os seus vícios. E quando você menos esperar, as pessoas vão estar olhando para você e falar assim: você mudou de fato, você está falando diferente, você está agindo diferente, você está com nova percepção de vida. Aí você vai dizer: é verdade, Deus está produzindo uma transformação em mim, o reino de Deus está espalhando na minha vida, todas as áreas estão sendo saturadas de Deus. E como isso está acontecendo, não está tendo espaço mais para as outras coisas. Até as coisas que eu perguntava se podia, agora eu estou perguntando: me convém? Faz bem para mim? Isso me santifica? Isso tem a ver com os valores do reino de Deus? Porque se não tiver, a gente vai parar esse processo de fermentação do mal, para que haja espaço, para que o reino de Deus, o bom fermento do reino de Deus, se alastre sobre a nossa vida, e produza cura em nós, produza libertação em nós, produza fé em nós, produza uma vida para a glória de Deus, em nome de Jesus.